Mas Deus não se agradou da maior parte dele, por isso foram prostrados no deserto. Em 1 Coríntios 10:5, Deus está explicando de pessoas que decidiram morar no deserto da alma. E por que tem pessoas que não reconhecem o que é esse deserto da alma? Então, quem são essas pessoas? As pessoas fornicadoras, as murmurentas e as cobiçosas. Então, quando você convive com esse tipo de pessoas, você percebe que ela cai sempre em contração. Por isso, você não consegue falar dessa pessoa dela mesmo. Então, ela tem necessidade de palavra de validação. Ela busca uma imagem de figura. Como é que ela se vê? Então, você percebe na fala da pessoa a razão que ela se dá. Que ela precisa estar se auto-superando, é uma imagem de figura, que ela não precisou de ninguém, que ela foi suficiente na vida dela sozinha. Então você pega a pessoa em contradição, que ela foge da razão dela mesma. Então ela só consegue falar dela mesma com pessoas que não viu a vida dela de perto. Porque ela está sempre desfazendo das pessoas, desdenhando das pessoas, porque ela vive murmurando. Mas quem convive com essa pessoa percebe que ela está sempre rebaixando as pessoas, desfazendo das pessoas, porque ela precisa se autovalidar. Ela criou uma imagem de figura que ela não precisou de ninguém, que ela foi suficiente na vida dela sozinha e que ela não precisa se arrepender de nada. Então você percebe, quem conviveu com essa pessoa de perto percebe que não consegue falar dela mesma. Ela está fugindo sempre dela porque ela criou essa imagem de superação. Como é que ela se vê? Então, ela se auto-superou, é uma imagem de figura que ela cria. Por isso, a comunicação com essa pessoa, com as pessoas que viu de perto, que ela precisa estar desfazendo das pessoas, criticando as pessoas, falando mal e rebaixando as pessoas, a comunicação vai ficando difícil com essa pessoa, porque ela fala mal de todo mundo, desdenha de todo mundo, critica todo mundo, rebaixa todo mundo, mas para falar dela mesma, ela está sempre falando algo que não foi a realidade da vida dela. Ela não quer falar sobre ela. Ela não precisa se arrepender de nada, ela não precisa voltar atrás de nada. Ela foi super-herói, superior. Então ela busca como é que ela se vê. Então, para ela se ver, ela precisa buscar outras pessoas que não viram de perto, que não foi bem assim. Então, quem são essas pessoas? As pessoas que vivem murmurando, que vivem falando mal das pessoas, que vive fornicando, ela cria esse tipo de imagem, ela vive cobiçando a vida dos outros. Então ela está falando mal das outras pessoas, ela está comparando uma pessoa com a outra, ela não consegue viver sem se comparar. Então vai ficando difícil a comunicação, na convivência com essa pessoa, porque ela criou uma imagem. Então, para ela conseguir se permanecer nessa imagem, ela precisa buscar pessoas que não viu de perto, que ela se aproveitou das pessoas, que as pessoas também ajudou, que as pessoas participou da vida dela. Mas as pessoas que conhecem essa história de perto, que ela só consegue rebaixar as pessoas e desfazer dessas pessoas que ajudou, que ela precisa criar essa imagem de superação, que ela foi suficiente na vida dela, que ninguém ajudou, que ela se auto-superou, ela criou essa imagem. Ela precisa se afastar de algumas pessoas, porque ela não quer ser confrontada. Você vai falar dessa pessoa sobre ela foge dela. Ela diz que você não entendeu, que você não sabe a razão das coisas. Ela cria uma imagem de figura de super-herói. Então ela precisa lidar com outro tipo de pessoa que ela possa sustentar esse tipo de imagem. Que ela possa viver murmurando, criticando, desfazendo, e dela mesma ela só fala como se ninguém ajudou. Porque é uma pessoa que vive num deserto da alma. Você vai pegar a pessoa em contradição porque ela está sempre esperando a queda dos outros. Olha, as que mexeram comigo todas caiu, falta uma cair. Isso não é praga não estou falando mal não estou jogando praga não, é a lei de Deus. Ela cria uma lei para ela, mas dela ela não consegue falar.